Olá, sou Joci Lima, instrutora de maquiagem pelo SESC, Centro de Formação Artesanal, e na nossa videoaula de hoje nós vamos aprender a fazer essa técnica de olhos glicerinados. Também de bônus, venho trazer para vocês uma preparação de pele leve para complementar essa técnica e você ficar mais bonita do que você é e arrasar na festa. Fica comigo até o final e venha pegar essa dica. Então, para começar o nosso olho glitterinado, nós vamos utilizar corretivo para neutralizar a nossa pálpebra. Esse corretivo ele precisa ser um pouco mais claro do que o nosso tom de pele. Quem não tiver aquela esponjinha menor, pode simplesmente esfumar esse corretivo com a ponta dos dedos. Pode ir já trazendo para a parte inferior dos olhos, mas ele precisa estar bem esfumado. Pode sair um pouquinho, depois quando você colocar a base, isso tudo vai sumir. Após esfumarmos bem, para não deixarmos nenhuma marcação, esfumarmos bem o corretivo, que pode ser líquido ou cremoso, esse que eu usei é cremoso, a gente vai preparar a pálpebra para receber a sombra, para fazer um esfumado maravilhoso. Nesse olho glitterinado que nós vamos aprender hoje, nós vamos fazer na cor dourada, mas vocês podem ficar à vontade para fazer na cor que vocês desejarem. Nós vamos começar aplicando uma sombra amarela. E já vamos esfumando essa sombra. E a gente vai aplicar ela em toda a pálpebra. Que isso pode ser feito com o próprio pincel de esfumar. Agora, com o pincel de depositar, eu vou trazendo essa sombra para o cantinho interno do olho. E para a raiz dos cílios. Para não ficar lugar nenhum faltando produto. E dessa forma a gente também acaba selando o corretivo. Agora eu tô vindo com outro tom de amarelo, para deixar um pouco mais claro. E vou esfumando em movimentos circulares essa sombra amarela até próximo ao a raiz da minha sobrancelha. Não quer dizer que tenha que ficar rente, colada, lá em cima, tá bom? Esfumar bem. Como eu disse, a escolha da cor foi justamente por causa das festas de fim de ano, no dourado, mas você pode fazer com a cor que você desejar, se atentando sempre em esfumar bem as bordas da sua sombra. O que sair aqui, depois a gente vai ajustar com a base. Também não chega a sombra para aqui, para junto do nariz. Ela tem que ficar justamente onde essa minha está. Vamos fazer agora a aplicação no outro olho. E aí eu volto para a primeira paletinha com tom de amarelo. Pra gente começar a fazer o nosso esfumado.
Eu já vou depositando. E aqui mesmo eu já vou esfumando para poder subir para o côncavo. Ah, Josi, mas esse glitterinado, ele pode ser um pouco alongado? Pode. Não ao ponto de virar um glitterinado artístico, mas ele pode sim ser alongadinho. Eu estou fazendo em formato de C. Com outro pincel, eu vou trazendo esse produto para a raiz. Lembrando que esse cantinho aqui, gente, não pode ficar sem produto, porque senão vai ficar um buraquinho. Agora eu vou vir com outro tom de amarelo para complementar esse amarelo que a gente colocou aqui. Se achar que ficou marcadinho essa sombra, você vai pegar um pincel limpo, também de esfumar, e esfumar mais, para poder trazer leveza a esse esfumado. Mas o pincel precisa estar de fato limpo. Tiro o excesso e vem fazendo o acabamento na borda desse esfumado. Enquanto a gente não tá com a pele preparada, fica parecendo que, ai, vai ficar horrível. Mas no final dessa aula, vocês vão perceber o quanto esse glitterinado amarelo, ele é bonito. E o interessante é que ele cabe em todo o tom de pele. Não somente em pele preta, mas também em pele clara. Vamos continuar esfumando. O esfumado, gente, é o mais importante para qualquer técnica de olhos. O quanto você se esforçar para suavizar essa borda, mais bonito seu olho vai ficar. Como é um olho glitterinado dourado, aqui na raiz da sobrancelha, eu vou vir também com um tom douradinho. Para fazer essa marcação aqui, mas ele tem que ficar suave, porque o olho glitterinado, ele já tem muito brilho. Do outro lado, a mesma coisa. Olha o brilho aí. Uma sombra cintilante. Eu usei primeiro um tom opaco para esfumar, agora eu vou com a sombra cintilante. Essa marcação aqui, essa iluminação no arco da sobrancelha, ela não precisa vir para frente, tá? Até aqui, mais ou menos, ó, no meio da sua sobrancelha, é o ideal para deixar ela bonita. Para não ficar marcado, a gente vem com o mesmo pincel que a gente esfumou. Vamos dar uma esfumadinha na borda aqui entre o dourado e o opaco, né? O cintilante opaco, para poder tirar qualquer marcação e, de fato, o esfumado ficar muito bonito. Já dá pra usar assim, né? Coloca um delineado, um cílio postiço. No nosso olho glitterinado, nós não teremos delineado. Cílio postiço? Veremos. Agora, nós vamos para a cereja do bolo, que é usar uma colinha para glitter e um glitter dourado. Quanto mais fino o seu glitter, melhor e mais bonito. Quando o glitter é muito grosso, fica muito pesado nos olhos e acontece que na hora de abrir e fechar os olhos vai pesar e pode acabar também craquelando. Quem não tem plaquinha pode utilizar
uma paletinha que tem acrílico, né? Que seja de acrílico, estão vendo? Ó. Vai colocar um pouco de cola. E depois vai colocar o glitter. E fazer uma laminha. E vai ficar assim. A gente vai misturar. Se ficar muito grossinho, nós vamos colocar mais um pouquinho de cola ou de diluidor. Vai ficar a laminha vem toda praticamente para o pincel. E aí, nós vamos fazer a aplicação do produto. Chegar mais para perto um pouquinho para vocês observarem melhor, ó. A gente vem colando aqui, ó. Ele vai ficar molhadinho, não tem problema. Uma dica é trazer só até a curvinha. Pra na hora de você abrir e fechar não ficar difícil. Faz bem laminha, ó. Depois, vamos lá no glitter. Pegamos mais um pouquinho com o pincel molhado. Tiramos o excesso. Fazendo o acabamento. Esse acabamento é necessário para que a gente coloque brilho nesse glitterinado. E a gente vai pegando um pouquinho lá de produto e preenchendo as lacunas. Ah, Jossa, mas se cair em cima do meu cílios, não tem problema. Depois a gente vai passar a máscara de cílio. Não tem problema. Importante é brilhar. Vamos agora fazer a laminha para aplicar no outro olho. A gente vai aplicando a laminha da mesma forma. Aí a gente vai dizer, ai, tá tirando a sombra. Depois a gente vai tapar essas lacunas com o próprio glitter. Não precisa se desesperar, não precisa se preocupar. Porque enquanto tá molhado, é cola, ele vai acabar tirando a sombra do lugar mesmo. Normal. Colocando sempre mais produtinho, mais glitter, para fazer acabamento e não deixar nenhum buraco no seu glitterinado. Ah, mas essa borda fica redonda assim mesmo? Fica, não tem problema. Olha só quanto brilho que nós gostamos, não é verdade? Espera secar um pouquinho, né? Não ficar abrindo e fechando para poder a cola aderir ao produto e não craquelar. Mas já tá ficando show, não é verdade? Seja balada, seja uma festa de aniversário, mas principalmente nas festas de final de ano. E aí vocês podem combinar, se for um dourado, se for um prateado, vocês fazem esse esfumado marrom bem clarinho, vermelho, esfumado vermelho com glitter vermelho, rosa, azul, da cor que você desejar, mas a sombra, ela precisa combinar com o glitter. Porque senão vai ficar um pouco estranho, né? A gente colocar o glitter de uma cor e o esfumado, a base do glitterinado, de outra cor. E uma dica, vocês podem usar até batom. Ah, eu não tenho uma sombra vermelha, mas com certeza todo mundo tem um batom vermelho. E você, batom vermelho mate, você pode esfumar bastante e aplicar o seu glitter.
Nós podemos também ir tirando o excesso de glitter depois que ele seca um pouco dos cílios, para na hora que a gente for aplicar a máscara ficar melhor. Outra dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: não coloquem muita cola, porque quando a gente coloca muita cola, ele demora de secar. Foi o que aconteceu nesse olho, mas eu fiz mesmo para poder mostrar para vocês que quando a gente coloca muita cola, ele demora de secar, ó. Diferente do de cá, que já tá todo sequinho. E o ideal é que fique uma camada fina, para não pesar o seu olho, tá bom? Eu agora vou fazer a aplicação dos cílios postiços. Ó como já tá esse olho. Esse douradinho aqui também no arco da sobrancelha. Ficou bem legal. Vou fazer a aplicação de cílios postiços para vocês verem como é. Quem já sabe, né, vai aplicar rapidamente. E quem não sabe, nunca aplicou, vai aprender agora. Uma dica é, quando forem fazer o olho glitterinado, sempre façam o olho primeiro. Nunca façam a pele, porque eu não sei se vocês conseguem ver, está cheio de glitter dourado nessa região. Então, a gente pega um lenço umedecido e vem removendo. Só que a gente vai dobrando o lenço umedecido para que não fique grudado esse tanto de glitter que caiu aqui e a gente não consiga remover. Na verdade, a gente fica toda purpurinada, cheia de glitter, em tudo quanto é local. Não tem problema, não fica feio, até porque é pra festa, então não vai ficar feio. Mas eu prefiro retirar. Então eu tento retirar o máximo possível. Nem sempre eu consigo, já tem glitter até no meu cabelo, ó. Máscara de cílio da sua preferência, sempre em movimento zigue-zague, para não empelotar a sua máscara de cílio, empelotar e ficar cheio de bolinha. Máscara de cílio aplicada. Nós vamos agora aplicar o cílio postiço. Eu não gosto de utilizar um cílio postiço muito grande. Embora eu goste de parecer uma drag queen às vezes, quem não gosta, né? Para não esconder a beleza da técnica. Vocês percebem que tem bastante glitter. E quando a gente bota um cílio postiço muito grande, a gente acaba escondendo a beleza da técnica. Então, eu vou utilizar um cílio postiço mediano, ele é um 3D. Vou aplicar cola. O cílio, ele precisa estar colado rente à raiz do nosso cílio. Eu gosto de utilizar cola com aplicador. E a gente passa nessa posição a cola de cílio. Espera secar uns minutinhos. Normalmente, a cola branca, ela vai ficando de outra cor, vai ficando azul, vai ficando lilás. E a gente, ó, pode dar uma sacudidinha para ela secar mais rápido. Esse tipo de cílio, você pode colar tanto no direito quanto no esquerdo. Aquele cílio que tem o canto externo mais alongado, ele precisa ser colado cada um da sua forma. No canto interno a parte menor e no canto externo a parte maior. Mas esse que é assim, você pode colar em qualquer lado. Eu vou colar primeiro o do meu olho direito. Sempre tirar esse cabelo da frente. Sempre de cima para baixo, nessa posição. Sempre de cima para baixo, nessa posição, de cima para baixo. E você vai encaixar ele rente. Colocou o meio, você vem e ajusta as laterais. O canto interno
O canto externo do cílio, ele precisa estar rente ao nosso canto externo do nosso cílio natural. E o canto interno, pela mesma forma. O canto externo, ele precisa terminar, de fato, onde o canto externo do nosso olho natural termina. Eu, normalmente, aplico com a mão. Minha pele, ela já tá limpa, né, lavada e tonificada. Para que a gente tenha um bom resultado na maquiagem, a gente precisa também hidratar a nossa pele. Mesmo que tenha pele oleosa, precisa hidratar a pele com hidratante apropriado para o nosso tipo de pele. No caso da minha pele, é um hidratante para a pele oleosa e acneica, porque eu tenho acne. Então, você precisa identificar o seu tipo de pele para poder comprar um hidratante de acordo com o seu tipo de pele. Isso vai trazer durabilidade para a sua pele. Após a gente hidratar a pele direitinho, a gente vai usar primer, mas a gente vai usar primer somente na zona T. Nessa região aqui, principalmente é onde os poros abrem mais. Espera secar, quem tiver um leque seca com leque. Quando eu passar a base, a gente vai fazer a parte inferior dos olhos. O primer para o meu tipo de pele também é um primer em gel, que é justamente para a pele oleosa. E eu vou aplicar com batidinhas somente nessa região. Bigode chinês, para quem tem. Queixo. E aqui, ó, eu vim trazendo esse primer. Até aqui, que é onde meus poros abrem. Então, a gente tem que observar onde nossos poros abrem mais, para poder a gente fazer a aplicação com batidinhas. Não sei se vocês perceberam. Automaticamente, o local fica com aspecto seco, sem luminosidade. Vocês podem até achar que, ó, aqui o centro e essa região aqui, tá vendo? E ó, essa região aqui como ficou mais clara. Se vocês voltarem lá no início do vídeo, vocês vão perceber que tava um pouco mais com brilho. Então, o primer, ele serve para tapar os poros, para dar aquele efeito mais mate. E eu vou dando batidinhas para poder a pele ter uma boa absorção. Esse olho já tá um babado, né? Bem glitter, ó. Daqui a pouco vai ficar mais bonito. Apliquei a base no dorso da minha mão. A gente vai fazer uma base com acabamento mais leve, então a gente não precisa botar um mundo de produto. Vou usar um pincel Kabuki, tá no dorso da mão. Uma coisa que a gente precisa prestar atenção é que por causa da pandemia, o nosso tom de base pode ficar mais escuro e vai deixar a gente mais morena, porque assim, principalmente para aquelas que ficam mais dentro de casa, tá mais branca, né? Como eu. Eu começo essa aplicação normalmente dessa área. Apliquei aqui. Venho trazendo para demais área do rosto. Eu gosto sempre de usar esse tipo de pincel, porque eu já vou fazendo acabamento do produto com ele mesmo. Eu não preciso usar esponjinha. Quando a gente usa um pincel língua de gato, a gente precisa da esponjinha para fazer acabamento.
Ó, traz o sujinho que já tá aqui pro pescoço. Se for usar a blusa aberta, precisa trazer pra região do colo, mas com todo cuidado na hora que for se vestir, para não manchar a blusa. A gente precisa ter cuidado para quando a gente estiver fazendo a aplicação de base, não sujar o brinco. A gente traz o sujinho do pincel também para as orelhas. Cuidado para não sujar o brinco, né? Então, a ideia é colocar o brinco depois. Traz pra raiz do cabelo, pra gente não ficar parecendo que tá de máscara. Se sujar a raiz do cabelo, depois a gente limpa com lenço umedecido. Não tem problema nenhum. Mas o ideal é que a base esteja toda uniforme no seu rosto. For usar coque, cabelo preso, traz um pouquinho também do sujinho aqui pra trás, pra não ficar, de fato, parecendo que a gente tá de máscara. Viu a praticidade desse pincel? A gente já vem esfumando o produto. Quando eu falei que ia ajustar aqui, ó, é só a gente pegar o pincel e fazer dessa forma que a gente já consegue uniformizar a sombra aonde a gente quer. Eu vou selar a pele, passar blush, iluminador e depois eu vou fazer a parte inferior aqui dos olhos. Com batidinhas eu vou depositar o pó. Não vou arrastar, porque tudo que a gente arrasta a gente tira. Vou só depositando o pó e deixando aqui. Eu estou usando pó compacto, mas quem gosta mais de pó solto, também pode usar o pó solto. Sela toda a região onde você levou a base, para que mesmo que você sue, não escorra. Mas com o mesmo pincel eu posso pegar um tom mais claro do meu pó e trazer para essa região. Somente aqui. Eu tô com a paletinha de pó compacto. Trago um pouquinho aqui pro nariz. Mas só um pouquinho. Pra dar aquela falsa iluminação. E com pouco produto. Mesmo pincel, volto lá com o meu pó que eu tava aplicando. E na borda desse mais claro eu venho aplicando mais produto. Venho descendo também, selando o que eu trouxe, né? Do pincel pra cá. E agora nós vamos aplicar um blush. Pincel de blush, que pode ser chanfrado, pode ser redondo. Você pode aplicar o blush no tom que você gosta. Indico para peles pretas os blushes com fundos vinhos avermelhados, alaranjados. Dá um sorrisinho falso. Embora a nossa técnica principal são os olhos, né? O olho glitterinado. Mas eu quis trazer de bônus pra vocês a pele. Porque alguns de nós, às vezes, não sabem aplicar a base corretamente. Não sabem aplicar o blush corretamente. O iluminador. O blush nada mais é pra dar uma sensação de saúde na nossa pele, tá? Ele não precisa ser aquele blush tipo chinelada. Então, a gente vem e esfuma esse produto que a gente colocou. Agora, eu vou aplicar o iluminador. Você pode aplicar o iluminador tanto com o dedo,
quanto com o pincel. O pincel ele pode ser próprio para o iluminador, mas eu também gosto de aplicar iluminador com pincel de esfumar. Pincéis de esfumar, eles são pincéis que são muito funcionais. Então, você pode utilizar ele para várias coisas, até mesmo para aplicar base. Vamos ver o que acontece aqui agora. Olha só. O iluminador a gente passa sempre nessa região e traz um pouquinho para as têmporas. Quem gosta de mais, aplica mais. Quem gosta de menos, aplica menos. Quem não gosta, não aplica. Eu vou misturar com outra cor. Para dar uma nuance diferente. Uou! Mesmo no óleo glitterinado, que já tem bastante brilho, não tem problema você usar brilho do iluminador. Eu gosto também de trazer esse iluminador um pouquinho para o meu nariz. E eu tô misturando dois. Bem no meinho. Gosto de trazer ele no meu arco do cupido. Mas fica a critério. Um pouquinho só no queixo. Eu, na verdade, gosto de muito iluminador. Muito. E, às vezes, um pouquinho aqui no centro. Porque minha testa é pequena. Vocês percebem que ficou marcado aqui? Eu venho com um pincel de blush. E tiro essa marcação. Vamos terminar agora a parte dos olhos. Eu vou vir com o pincel chanfradinho. Com um tom preto e vou esfumar esse local. Mas, Josi, por que não com amarelo? Eu posso colocar um amarelo aqui também. E quem não gosta de muito preto, pode utilizar um marrom. Normalmente eu não utilizo lápis de olho, mas vocês podem passar o lápis de olho de vocês também. Pra ficar mais bonito, eu vou pegar aquele douradinho que eu utilizei lá no arco da sobrancelha. E vou esfumar ele junto com esse pretinho aqui. Só pra dar uma quebrada nesse preto. E unir as duas sombras aqui no final, pra não ficar aquele buraquinho que eu falei pra vocês, lembram? Já dei a esfumadinha com dourado. Agora eu vou preencher as sobrancelhas. Vou preencher com sombra de olhos. Uma sombra marrom mais escura. Eu marco a parte superior, vou subindo. E depois vou descendo.
e ir preenchendo as lacunas. As nossas sobrancelhas precisam ficar naturais. Então, a gente pega o pincel chanfradinho com o cabo de escovinha e vem dando esfumadinha, ou seja, penteando para cima, ou em sentido ao fio, para ela não ficar muito marcada. A frente eu faço da mesma forma. Eu trago um pouquinho para frente, em ambas as extremidades, né? Na parte inferior e na parte superior. Fiz a marcação, venho com a escovinha e esfumo para não ficar muito marcado. Do outro lado, a mesma coisa. Marco. E venho preenchendo. Sobrancelhas preenchidas. Vamos pro batom para a gente finalizar. Como a gente está falando de brilho, de festa de final de ano, eu vou usar um nude cintilante. Traz o batom também, ó, meninas e meninos, para essa região, para quando você sorrir, todo mundo perceber que você tá com o batom bem aplicado. Porém, o batom fica a critério. Então, essa foi a nossa técnica de olhos glicerinados. Obrigado por ter ficado comigo até o final e até a próxima.